a gente está 1 hora falando de política e essa semana se falou um pouco menos do Lira. Mas eu queria saber como vocês veem as movimentações do Lira diante dessa possibilidade de condenação do Bolsonaro. As pressões que ele exerceu, inclusive essa semana, eu falei que falamos menos, mas não deixamos de falar, né, para troca de ministros, o passo adiante na própria Comissão de Ética da Câmara, para levar as parlamentares de esquerda a serem investigadas e julgadas. Isso faz parte de uma tentativa do Bolsonaro de, pelo menos, reduzir o impacto de uma possível, do Bolsonaro, do Lira, de reduzir o impacto de uma possível inelegibilidade do Bolsonaro. O Lira fica mais preocupado caso o Bolsonaro seja condenado, ou seja, ele imagina que o Bolsonaro não condenado é uma espécie de anteparo para ele mesmo. Como vocês veem essa vida política do parlamento relacionado a esse julgamento do TSE na semana que vem? Vanessa, você começa. Nossa, que difícil. Ai. Chantagem. Chantagem é a especialidade desse grupo. Lembrar que mal chamado, né? Porque o Lira, apesar dele estar aí com o Bolsonaro, mas ele é mal chamado de centrão. E aí fala, porque o centrão quer o ministério, o centrão. Não tem centrão, não tem centrão. Isso aí é o direitão, a direitona, a direitosa, é o que vocês quiserem, né? Isso aí é o resquício da ditadura vivo e bem atuante. Tampouco parece que o Lira quer se sujar, se miscuir com o Bolsonaro a essa altura do campeonato. Poucos são os que vão botar a mão no fogo aí, assim, do que está acontecendo, do desenrolar. O general Cid parece aí ter bastante, de certa forma, honradez de não botar, né, não dar com a língua nos dentes, mas parece que não é todo mundo que vai embarcar nessa, né? Que vai embarcar numa canoa furada para defender Bolsonaro, muito menos o Lira. Porque o Lira, ele é o cara do poder, ele é a pessoa que se motiva, né, aqueles ratos mesmo ali em torno da sujeira, se resfestelando ali com isso. Então, o que ele quer ao fazer isso, colocar as deputadas no Conselho de Ética? Quer pressionar, quer aumentar o poder de barganha dele, mas o que ele quer, na verdade, é um orçamento secreto, porque o orçamento secreto concede para ele um poder que é um poder executivo do presidente da República e que ele abocanhou porque o Bolsonaro era incapaz de fazer a gestão do país. Então, transferiu isso para o Lira e o Lira quer continuar mantendo esse poder. Veja, muito se falou aí a respeito do Ministério da Saúde, o que é deplorável. Eu entendo, porque a política é um exercício assim bastante complexo. Eu entendo que a ministra Anísia, não sendo de um partido, que tem uma complicação porque não traz votos. A ministra Daniela também é de um partido, não trouxe os votos do partido, então, assim, existe uma ineficiência, mas daí a querer colocar Celso Sabino, que é o quê? Que é aliado de primeira hora do Lira no ministério, querer alçar esse cara a um cargo importante, é o quê? É barganhar e é se colocar um peso que ele não tem e não pode ter. Então, me parece que assim é muito mais isso, é muito mais poder do que Bolsonaro. Lira não vai se colocar em jogo, colocar o seu poder que ele conquistou aí, né, ao longo de anos, não vai colocar isso. E ele tem mais 2 anos de mandato, ele não vai fazer isso atrás de Bolsonaro. O que ele quer é dinheiro, bufunfa, mandar verba para os aliados dele e fazer aí uma ponte qualquer para os eleitores continuar votando nele nos seus aliados. É assim, bastante direto o interesse dele, né? Bem palpável, assim. O Genuíno, olha, o Lira o Bolsonaro entra na conta do Lira neste momento, acrescenta. Olha, em primeiro lugar, o Lira
Eu vou te dar um minuto a mais dessa vez. Vou te dar um minuto a mais. Assim como o Lira se juntou com o Bolsonaro, ele se distancia do Bolsonaro. O Lira é um político vivo, ele quer lutar pela sobrevivência dele. Agora, eu acho que a discussão do Lira tem que chegar no nosso governo da seguinte maneira: ele não pode ser tratado como o centro das nossas articulações. As nossas articulações têm que ser partido a partido, ponto de pauta a ponto de pauta, e não tratá-lo como se fosse o grande líder do Centrão. Eu acho que esse erro nós cometemos desde o início, antes da eleição dele à presidência da Câmara, nós temos que corrigir. Parece que a gente valoriza demais ele para ele ser o líder do Centrão. Não podemos tratar dessa maneira, eu acho isso. Segundo, eu acho que o Lira é empanado, é louvado pela grande mídia como uma força de pressão contra o Lula. Vocês estão vendo aí, eles levantam a bola para pressionar o Lula para se acomodar na agenda que atende ao mercado. Vamos deixar isso claro. Isso é um jogo bem feito pelos os formadores de opinião e pela grande mídia. Por outro lado, as alianças com Lira têm que ter limites. Nós não podemos fazer aliança sem limites. Você tem que ter limites. Certos limites eu sempre defendi que a gente colocasse. Eu acho que tem certos ministérios que tinham que ter colocado limite. Por exemplo, Ministério das Comunicações. Não dá para dar para a União Brasil, mas já foi dado. Imaginar o Ministério da Saúde com um bolsonarista. Pessoal, diante do que aconteceu com a saúde, com os mortos, com o que fizeram com a Covid, menos, né? É um desrespeito à consciência nacional. Um governo progressista não pode cometer suicídio político. Assim como eu acho que outros ministérios, como a Simone Tebet no planejamento, tinha que estar no outro. Eu acho que você pode fazer uma aliança ampla, mas em determinados pontos ele diz, não, isso aqui não dá, isso aqui dá. Fazer um jogo mais audacioso. E eu acho que essa maneira da gente se relacionar com o Lira está equivocada. Desculpa, eu conheço... mas eles querem dinheiro. Ministério que não tem dinheiro, eles não se interessam. Mas o problema, Vanessa, não é o que eles querem, é o que a gente pode sinalizar que vai dar. Nós temos que fazer a negociação por bancada, por partido. E se é emendas, vamos ter um critério para liberar as emendas, critério público para liberar as emendas. E vamos tratar essa questão de uma maneira transparente e democrática. Agora, se você empareda ou se você empodera o Lira, isso não pode ser assim. Nem dá para emparedar, nem dá para empoderar. Nós temos que ter uma relação mais institucional como presidente da Câmara e não esse ficar cantando louvores, elogios, propaga uma força que não tem. Eu acho que o Lira está numa fase de desgaste. Eu acho que o período áureo dele está passando. Porque tudo isso se reflete, viu? Tudo isso, Haroldo, se reflete. É o fim do orçamento secreto, é o que está caindo no Bolsonaro. Não é automático, mas reflete, porque ele bancou esse cara. O que está acontecendo na CPI dos golpistas, o que está acontecendo na palhaçada da CPI do MST, isso vai desgastando ele, apesar da grande mídia levantar a bola dele como um contraponto para enfraquecer o Lula e dizer, tem que ceder, porque o Lira, ele é mais do que o dinheiro, Vanessa, ele é hoje o instrumento no parlamento da agenda neoliberal, da agenda do mercado. Não vamos ter ilusão com isso. Tá certo. O Conde, depois eu vou guardar mais um minuto para vocês todos antes da gente encerrar. Mas agora, Conde, você, Lira, Bolsonaro... O Lira, vamos lá. Eu adorei ver o Genuíno dizer que o Lira não é essa coisa toda, não, né? Que a gente fica achando, que a gente fica assustado. Não, Lira, monstro. Não é essa coisa toda. Aliás, ele ficou bastante confuso desde aquela votação lá da Esplanada dos Ministérios, da Organização dos Ministérios. Ele se confundiu. O Lula é gigantesco. O Lira, sim, ele está acostumado a lidar com gente, né, com políticos aí
experientes, mas o tamanho do Lula é muita coisa para ele, francamente, assim, humildemente falando. E ele está se sentindo, a Polícia Federal, dia sim, dia também, deflagra uma operação com alguém ligado a ele. Hoje, a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre os filhos do Lira. O Lira ficou alucinado com a Folha de São Paulo. Então, aí tá, o banco está me ligando aqui, daqui a pouco vai tocar o telefone aqui, você vai ver só que divertido. Certeza. Eu não atendo. Lá, é uma Nath de Finanças. Eu não atendo, eu simplesmente não atendo. Vai tocar mais um pouco, mas deixa eu concluir. Ele tá acossado, ele está com medo, ele cometeu erros, ele falou demais, ele ficou exposto. Evidente, ele é o presidente da Câmara, ele ainda tem ascendência, tem ali os 200 e tantos lá, deputados que vão na onda dele, mas eu quero dizer uma coisa, o Genuíno sabe muito bem disso, vocês também. Se não tiver o que entregar, acaba o amor. Se o Lira não tiver o que entregar, e eu estou achando que o Lula está fazendo isso com todo cuidado, né? Ele não está deixando o Lira ter o que entregar para esses caras, né? E o que o Lira vai fazer? Vai chamar a polícia? Vai chamar o ministro do STF? Ele está numa situação complicada. Eu acho que o Lula é um cara conciliador, acho que ele não vai querer assim defenestrar o Lira, porque se quisesse, se o Lula fosse malvado, hein, Janine? Já pensou? Se o Lula fosse vingativo, mas ele não é. Ele vai tratar o Lira banho-maria até o momento em que ou o Lira for pego por alguma autoridade aí, com os desmandos que a gente sabe que ele cometeu, ou até ele cumprir os 2 anos. Ele tem mais 1 ano e meio de presidência da Câmara, né? Eu acho que não me assusta mais tanto quanto assusta alguns setores da esquerda aí, esse tal de Arthur Lira. Acho que já passou um pouquinho o tempo dele. É isso, Haroldo. Não vou ficar mais. Não, tá ótimo. O Raimundo Garrone fez mais um superchat. Agradeço a todo mundo que fez. Vou pôr mais um pouquinho aqui na tela. Tá certo? Eu queria fazer uma última pergunta de uma assinante do canal, a Maria Luísa, que ela perguntou para o Genuíno, mas eu vou fazer a pergunta para os 3, 1 minuto para cada um responder. O presidente Lula deve se manifestar em apoio a 6 mulheres, a 6 deputadas que estão de esquerda, que estão enfrentando um processo na Comissão de Ética da Câmara? Vou começar pelo Genuíno, para quem foi interessado na pergunta, depois Vanessa e Conde complementam. Isso é uma armação. O PT, com as lideranças de esquerda, tem que manifestar solidariedade às deputadas. E o governo tem que examinar em que momento, diante de uma perseguição inominável, o governo pode, através do seu líder, através dos seus porta-vozes, por isso que é importante ter um porta-voz, ele manifestar solidariedade a essas companheiras. Essas companheiras não feriram o decoro parlamentar. Elas falaram que aprovar o marco temporal era crime, era um assassino contra as populações originárias. Isso aí é retaliação, é para causar medo. Portanto, eu acho que o governo deveria, através dos seus porta-vozes, dos seus líderes, manifestar solidariedade política a essas companheiras. E eu aproveito para manifestar a minha solidariedade a todas elas. Tá certo. Vanessa. Seguramente, mas assim, não só o presidente Lula, todo mundo tem que se manifestar. E assim, eu entendo a importância da nota de solidariedade, nota de repúdio, etc., mas tem que ter mais que nota de solidariedade, né? Tem que ter uma ação aí contundente para demarcar a posição, porque assim, é uma perseguição nítida e completamente sem fundamento. Agora, aproveitando esse finalzinho aí que me resta, eu quero dizer o seguinte: Lira, Arthur Lira, é tudo isso que pintam e que a imprensa diz e que não sei o quê, blá, 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 blá? Por que ele é? Porque ele é presidente da Câmara e ele está com o poder nas mãos de chamar, por exemplo, começar um processo de impeachment contra o Lula. E eles têm os votos necessários para fazer isso, a gente sabe disso. Então, ele tem um poder que
assim, enorme, que é um poder de chantagem. E sabendo disso, ele está jogando. E esse jogo que ele está jogando é muito, muito, muito perigoso. E o governo tem que ser hábil, está tentando ser hábil, mas ainda está pecando. Espero que melhore, já tem alguns sinais, porque precisa lidar com ele desde um nível que é o nível de respeito, porque ele tem votos e é um representante, mas também com o nível de chega de chantagem. A gente vai governar esse país. Gustavo Conde, para fechar o programa. Para fechar, olha só, essas deputadas estão dando um show na CPI do MST e, de maneira geral, a Sâmia Bonfim, o que ela falou do Ricardo Salles ali, eu assisto todo dia para dar risada, para ficar feliz. Sobre o Lula falar, eu acho que o Lula, pessoalmente, né, talvez no meio de um discurso, alguma coisa assim, mas é uma coisa que cabe, por exemplo, a Glaze, né, ao partido, a liderança do partido e tudo mais, uma questão institucional. Né? O Lula fala do que tiver de falar, mas algumas coisas eu acho que ele precisa se preservar, não por covardia, por nada, mas é simplesmente por respeitar, né, uma estrutura ali das ligações, das convenções do parlamento. E eu acho que a CPMI do golpe, ela foi um tiro no pé da oposição. Eu acho que está muito favorável. Né? O Genuíno sabe que a gente não pode dizer que o processo está favorável para a gente, senão a gente relaxa. Né? Então, eu vou dizer simplesmente que a coisa a briga está boa. Pronto. Os ares estão bons para nós, os ventos estão na nossa direção. Sim, eu acho que é isso. Haroldo. Tá certo, gente. Eu queria agradecer mais uma vez vocês nessa sexta-feira por mais um programa Outubro. Vou ver alguns dos participantes de Outubro semana que vem, porque também vou apresentar, acho que segunda e quinta, talvez outros dias. Então, valeu a todo mundo que acompanhou, fez perguntas, superchat, etc. E a vocês que foram ótimos mais uma vez. Valeu. Boa semana, gente. Obrigada.